Hoje estaremos concluindo o capítulo 7. Capítulo 7, tá? Aos primeiros Coríntios. Versículo 18. Amém? Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, por isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele nada usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, que vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já passada e à flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tem necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo para conservar virgem sua filha, bem fará. E assim quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, nós temos aí 23 versículos para falar.
algumas partes desse último desse capítulo, alguns teólogos dizem que é a parte mais difícil dessa carta. É o que realmente Paulo quis dizer quando ele falou tudo isso. Mas vamos lá. A primeira parte que nós vamos falar hoje vai ser sobre o versículo 18 ao 24, onde ele está complementando o que foi falado no versículo 17, onde cada um deve servir a Deus onde está. Quando ele foi finalizado aqui em 17, na terça-feira, o apóstolo Paulo diz: ante cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado, e assim que eu ordeno em todas as igrejas. Então, sirva a Deus onde você está. O apóstolo Paulo vem falando aqui, né? Servir a Cristo, aceitar Cristo, não requer necessariamente uma mudança de status social, de status civil, econômico ou racial. Contanto que essa vida ela seja mantida como sendo Cristo na sua vida. Quando ele diz que não requer que nós mudemos esse status social, que devemos servir a Deus onde quer que nós estejamos, é claro que sendo uma nova criatura, porque ele já tinha alertado a igreja de Coríntios, quando a gente volta no capítulo 6, no versículo 9 e 10, ele já tinha falado sobre aquelas coisas lá: olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Só faltando um pouco. Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, status no lugar que você está, no entanto, você vai estar trabalhando para ser essa nova criatura. Quando a gente fala de cristianismo, o cristianismo ele não tem uma cultura, ele é de todas as culturas. Por isso que a grande comissão, que inclusive acho que foi estudada aqui na escola bíblica, é sobre isso: diz que todo mundo pregar o evangelho a todas as nações, nosso Pai e Filho, fazendo discípulo. Então, o cristianismo ele é até os confins da terra. O cristianismo ele é universal. O próprio apóstolo Paulo ele foi chamado, às vezes se autodenominou apóstolo dos gentios, porque ele saiu ali de Jerusalém, saiu no meio de entre os judeus e foi pregar o evangelho ali em várias regiões. Então, ele confirma isso no versículo 20, quando ele diz: cada um permaneça na vocação que foi chamado, cada um permaneça no lugar em que foi chamado. E aí ele vai abrir aqui falando de um assunto sobre a circuncisão, no versículo 19, onde ele diz: a circuncisão em si não é nada. Não, 18. Foi alguém chamado estando circunciso? Ele pergunta. Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Na verdade, os judeus eles tinham 3 marcas fortes da sua cultura. Era a circuncisão, que já veio lá de Abraão, onde o homem era circuncidado, o menino, no 8º dia. Os judeus eram distintos também pela dieta que eles faziam, que também foi dada lá na lei mosaica, onde algumas espécies de animais não poderiam ser comidos, alguns alimentos não poderiam ser comidos. Então eles levavam isso muito a sério. E a outra marca eram as festas. No calendário judaico, onde as festas eram celebradas: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, que falava, que lembrava a época que eles andaram, peregrinaram pelo deserto. Então, boa parte do tempo, os judeus, eles celebravam essa festa, faziam as tendas, iam lá para fora, e dormiam ali celebrando a festa do tabernáculo. Então, o apóstolo Paulo, na verdade, quando a gente lê as cartas dele, ele nunca exigiu que os judeus deixassem de cumprir esses ritos, de usar essas marcas, de não serem circuncidados, de não celebrarem a Páscoa, de não comer determinado alimento. Que o apóstolo Paulo sempre reforçou nas suas cartas era que
isso não fosse usado como condição para obter a salvação. Isso é o erro, porque a salvação era pela fé, a salvação era em Cristo Jesus. Inclusive o apóstolo Paulo, ele mesmo se esforçava para estar em Jerusalém na época das festas. A gente viu muito isso quando ele terminou ali o seu andar por Éfeso. Ele chegou ali para Jerusalém, inclusive ele foi preso. E aí ele chegou dando o seu relatório ali para a igreja de Jerusalém, de quando Deus tinha feito através da vida dele, na pregação do Evangelho para os gentios. Mas a igreja ouviu e disse: olha, mas aqui se fala outras coisas de ti também, que tu está desencaminhando os judeus, tu estás dizendo que as crianças não devem ser circuncidadas, tu está citando os judeus a desobedecer a lei de Moisés, que para ele era muita coisa. Então, precisou que o apóstolo Paulo fosse submetido à prova ali para ele realmente mostrar que ele não estava fazendo isso. Então, eram coisas, as marcas dos judeus são coisas que não identificam, são identificadores culturais de uma raça. Não só dos judeus, como outras raças têm as suas marcas. E a circuncisão ela foi uma das maiores discussões do início da igreja do século I, se não a maior. Porque os judeus convertidos, eles colocavam essas questões para os gentios que se convertiam, que eles eram obrigados a passar por esse rito, cumprir a lei para que eles fossem salvos, inclusive para que fizessem parte da igreja. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, que era para igrejas da região da Galácia, o assunto foi esse. Inclusive ele questionou, inclusive o apóstolo Pedro, bateu de frente com Pedro. Foi sobre isso, porque estava se pregando nas igrejas que era obrigatório o cumprimento da lei para que houvesse a salvação. Então, ele foi contra isso. E ele diz: olha, se foi chamado circunciso, foi alguém chamado circunciso, não se faça circuncidar. E ao contrário, se você está circuncidado, não desfaça a circuncisão. Aí eles perguntam: como assim não desfaça? Mas segundo o historiador Flávio José, que é o grande conhecedor da história da igreja, ele diz que havia sim uma cirurgia onde os judeus passavam para desfazer a circuncisão. Eu não sei quem fazia, se eram os mais ricos, não me perguntem também como era feito, era desfeito isso aí, mas por isso que o apóstolo Paulo está falando isso aqui. E aí ele vai dizer, no versículo 19, que a circuncisão não é nada e o contrário também não é nada. Uma coisa ou outra não é nada, mas o que realmente prevalece, o que realmente vale é guardar as ordenanças de Deus. Ele conclui o versículo 19 falando isso. Ou seja, não importa guardar os mandamentos, não importa guardar a lei, não importa guardar as tradições da lei, se não guardar a palavra de Deus, se não guardar os mandamentos de Deus, se não viver a palavra de Deus. Era isso que ele queria falar. Quando a gente fala de evangelho, o evangelho de Cristo ele iguala a todos perante Deus, diante de Deus, independente de que cultura seja, independente de que peculiaridades uma cultura tenha. Por exemplo, uma mulher lá numa nação islâmica, quando ela se converte ao cristianismo, será que ela vai tirar o véu? Certamente que não, porque faz parte da cultura. Em alguns países existe até uma polícia, como no Irã, que agora está lá uma revolução por conta de uma jovem que foi morta, que a polícia matou porque foi pega ou sem usar o véu. Então não vai mudar isso. Isso vai fazer uma mulher convertida ao cristianismo que usa véu ser menos cristã que outro que não usa? Certamente que não. Então, assim várias nações, no meio dos africanos, nas suas diversas etnias, onde alguns andam seminus, faz parte da cultura. Esses dias mesmo eu estava assistindo um culto numa tribo africana, onde os homens e as mulheres estavam seminus, mas é a cultura deles. E, no entanto, o louvor culto estava avivadíssimo. Será que nós vamos nos escandalizar chegando
no meio desses irmãos? Certamente que não. É a mesma coisa que são os indígenas, nossos irmãos indígenas. Muitas tribos, as pessoas, eles andam sem luz, né? Então, é o que o apóstolo Paulo fala lá na carta de Romanos, que nós já estudamos aqui, acho que lá no capítulo 2, versículo 29, mais ou menos, quando ele vai dizer que o que vale realmente, falando para os judeus, é a circuncisão do coração. É realmente acreditar, ter fé através de Jesus Cristo, é o que vai valer. E aí vamos avançar, porque tem muita coisa. 21. Foste chamado a ser escravo, não te preocupes com isso. Mas, se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Por que Paulo está falando dos escravos? Porque é uma realidade da igreja no primeiro século. Existiam milhões de escravos, começando ali pelo Império Romano, que fez muitos escravos, os prisioneiros de guerra, onde uma nação vencia a outra, aqueles prisioneiros eles eram feitos escravos. Alguns até se vendiam para pagar dívidas e se tornavam escravos. Então a igreja no primeiro século ela era composta por muitos escravos, né? E claro, o apóstolo Paulo está colocando aqui a situação, porque na verdade era uma situação da época, e existiam poucas contestações, poucas vozes que desafiavam o sistema. Na verdade, Paulo ele não está concordando, mas ele está dando as orientações. Ele está dizendo, olha, pois foste chamado escravo, permanece ali. E aí, mas aí ele diz, olha, ainda, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Afinal, a parte dele do versículo 21. É tanto que ele não concorda com o que ele está dizendo, mas se você tiver escravo a oportunidade de se tornar livre, então você pode se tornar. Na verdade, o cristianismo, ele lançou um fundamento que mais tarde serviu para acabar com o sistema de servidão. Por quê? Porque a partir do cristianismo, patrões, senhores de escravos se converteram a Cristo. Chegou um momento que eles sentavam lado a lado nos templos. A gente vê um exemplo claro disso na carta de Filemão, de Onésimo. Filemão, senhor de escravos, Onésimo, escravo fugitivo, que encontrou Paulo, que se converteu. E aí Paulo devolve Onésimo para Filemão, e ele diz, olha, eu estou mandando agora muito mais do que o escravo, meu filho amado Onésimo, estou te devolvendo ele. E ele até diz, olha, eu poderia falar contigo, com Filemão, de outra maneira, pela autoridade que eu tenho, talvez eu pudesse dizer que ele ficaria aqui. Mas não, eu estou devolvendo ele. E se ele te deu prejuízo, coloca tudo na minha conta. Eu não sei se Paulo voltou para pagar, mas aí o apóstolo Paulo queria fazer tudo certo. Onésimo ele era fugitivo, se converteu e agora ele estava devolvendo Onésimo para Filemão. O que Filemão ia fazer, não sei, mas que Filemão já era convertido ao Senhor, era. É só para dar um exemplo aí sobre escravo. E ele diz no 22, porque o que foi chamado do Senhor, sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Como assim? Foi chamado sendo escravo, está liberto do Senhor, porque agora existe a liberdade em Cristo. Agora aquele escravo, ele estava livre da maior escravidão, que era o pecado, que era a morte, que era o inferno. Agora ele estava livre em Cristo. E ele completa dizendo, semelhantemente o que foi chamado, sendo livre, não sendo escravo, é escravo de Cristo. Mas como assim? É escravo de Cristo. É escravo de Cristo agora no sentido de que eu não posso mais fazer o que eu quero. Agora eu tenho o Senhor. Agora, meu Senhor, o Senhor da igreja é Cristo Jesus. Agora, eu vivo para Cristo. Amém? É tanto que ele completa aqui dizendo assim, no 23, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homem. Ele nem diz por que preço foi, mas nós sabemos que preço foi. Preço alto, preço de sangue. Por isso que ele é o Senhor, porque ele comprou a igreja.
com o seu sangue. Ele derramou o sangue pela igreja, pela igreja inteira. E aí, então ele diz, não vos torneis mais escravos de homem. Quando ele está falando não vos torneis mais escravos de homem, ele está falando da questão do escravo, não. Daquilo não, para se rebelar, não. Ele está falando da escravidão humana, do mundo mesmo, da mentalidade humana, da mentalidade do pecado. Ele vai dizer, agora vocês são livres. Vocês são livres da principal escravidão, que é a escravidão da morte, a escravidão do inferno, a escravidão do pecado. Por isso eu comprei a igreja. Aí conclui, irmãos, cada um permaneça, confirmando a questão da vocação, 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que ele foi chamado. Ele está concluindo aqui o pensamento, que é de vocês servir a Deus aonde foi chamado. E agora nós vamos entrar numa segunda parte, onde ele vai falar dos solteiros, que vale também para os casados. Mas antes da gente entrar nessa parte, eu gostaria só de a gente relembrar algumas coisas que já foram faladas aqui, antes de nós entrarmos nesse assunto aqui. Primeiro, o estado de Corinto, naquela cidade portuária, cidade onde havia um desvio do padrão sexual estabelecido por Deus. É uma cidade onde a sexualidade desregrada era o plano de fundo. É uma cidade onde prevalecia a prostituição, inclusive a cultural, onde prevalecia a imoralidade e onde prevalecia a perversão. Essa era Corinto. O segundo ponto que eu quero falar é sobre a perseguição da igreja. Embora a perseguição já não fosse mais aquela perseguição atroz da época de Nero, onde os cristãos eram degolados, eram mortos à espada, eram jogados nas arenas, serviram de tocha humana ali na entrada da Via Ápia de Roma, e Nero achava aquilo muito bonito, aquelas tochas humanas. Embora a perseguição já não fosse nesse grau, mas ainda existia a perseguição da igreja. Muitos cristãos, quando eles se convertiam, eles tinham os bens confiscados, eles eram expulsos do meio. Um casal, o marido se convertia, ou o esposo se convertia, o marido era expulso da sinagoga, era expulso dos sindicatos. Eu não sei se o nome era esse, mas naquela época, Corinto, cidade portuária, existiam as associações como é as pessoas que carregam estivadores, que trabalhavam no porto, ou talvez os pescadores. Quando as pessoas se convertiam, eram expulsos desse meio ali. Então a associação era aquela coisa forte, né, que unia, a gente sabe para quem serve uma cooperativa, uma associação, um sindicato. Então muitos eram expulsos por se tornar cristãos. A terceira coisa que eu queria abordar, antes de entrar no assunto, é que aqui era a primeira geração dos cristãos. Primeira geração, século I, começo da igreja. Então, a gente se pergunta assim, nossa, por que eles estão perguntando tantas coisas? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele recebeu perguntas. Ele recebeu um relatório sobre a igreja, que foi dado através da casa de Chloe, que a gente viu lá no primeiro capítulo, e muitas perguntas também vieram juntas. Então, eles tinham dúvidas, casar ou não, se converter um dos cônjuges, permanece no casamento, já foi respondido aqui mesmo no capítulo 7, ficar solteiro ou não, viúvo, caso ou não caso. Então, foram perguntas que foram feitas ao apóstolo Paulo. É sobre isso. Então, a gente vai entrar agora nessa parte. Ele diz aqui no capítulo, versículo 25, com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. O apóstolo Paulo ele diz aqui que ele não tinha um mandamento. Jesus não tinha falado sobre as virgens, mas ele está oferecendo a opinião dele, assim como ele ofereceu em muitos outros assuntos. Por quê? Mas ele diz aqui, como alguém que recebeu do Senhor a
a misericórdia de ser fiel. Então não era qualquer pessoa que estava dando a sua opinião. Era o apóstolo Paulo, aquele que recebeu de Deus a misericórdia de ser fiel a Deus. Então ele deu a opinião dele sobre vários assuntos que a igreja perguntou. E aí no 27, no 26 e no 27 ele diz: considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Quando ele diz angustiosa situação, aí no versículo 26, ele está falando realmente da perseguição, da dificuldade que as famílias, que os cristãos estavam passando. Então ele diz assim: olha, se tu estás casado, permanece aí, segura firme aí nessa posição, serve ao Senhor casado, juntamente com a tua família, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das perseguições. Então ele está falando aqui ainda no foco do texto, que é servir a Deus aonde você está. E ele diz: se estás livre de mulher, não procures casamento. Então, talvez alguns cristãos solteiros perguntarem: e agora? Eu me converti, eu devo logo casar, tal. Eu posso falar: não se mantenha aí por enquanto. Se mantenha aí por enquanto. Mas aí, ele estava respondendo as perguntas. A gente não sabe quais foram as perguntas que foram feitas para o apóstolo Paulo. Então, e aí ele conclui no versículo 28, ele diz: mas se te casares, por isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Quando ele fala isso, olha, pode casar, não vai pecar. A gente vai levar em consideração a situação de Corinto, o desregramento da área sexual, como era aquela cidade. Talvez alguns cristãos tenham perguntado se o casamento seria um estado inferior em relação aos solteiros e consequência do ato sexual. Então nunca era um desregramento nessa área da cidade de Corinto. Então não era pecaminoso. Talvez eles ficaram com dúvida: olha, vou casar, mas aí tem o ato sexual, é algo pecaminoso? O apóstolo Paulo está dizendo de jeito nenhum. Se casar, você não peca. Porque tratava-se família, instituição criada por Deus, propagação da raça humana, o sexo no casamento, ato legal, não é ilícito. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Talvez isso tenha se levantado por conta do legalismo. E ainda hoje nós temos, e só abrindo um parêntese para o legalismo, para falar do legalismo, o legalismo é aquilo que nós consideramos como pecado, o que Deus não considera. Não está na Bíblia que é pecado, mas o legalismo diz que sim. E quando esse legalismo ele vem de uma maneira piedosa, de uma maneira santa, com aquela aura santa, piorou ainda. Então, isso priva o cristão de desfrutar das coisas lícitas. E aí ele conclui esse versículo 28 dizendo: ainda assim tais pessoas sofrerão angústia na carne, eu quisera poupá-los. Quando ele diz isso, casem, não peguem, está certo. Mas vocês sofrerão angústia na carne. Quando ele está falando isso, ele está levando em consideração o ambiente de perseguição mesmo a que os cristãos ainda eram submetidos, onde eram muitos privados do campo de trabalho, e seria muito mais difícil constituir uma família com esses problemas. É mais fácil quando é só uma boca, não é? Quando são várias bocas para comer. Filhos, esposa, é mais difícil. É mais fácil você fugir sozinho. Fugir com a família já é mais difícil. Então o apóstolo Paulo, ele não está querendo favorecer os solteiros aqui, de jeito nenhum. Mas ele está sendo sincero. O apóstolo Paulo é o sincerão, que a gente chama hoje. Ele não queria ocultar nada daqueles irmãos.
E aí ele diz no 29 ao 31, ele vai entrar em outro assunto, ele diz: isto, porém, vos digo, irmãos, 2 pontos. O tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que se utilizam no mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Ele está entrando agora em outro assunto, que é o que ele quer dizer com o tempo se abrevia, no versículo 29. Está dizendo que o tempo se abrevia para a volta de Jesus. É que a expectativa é a iminente volta de Cristo. Essa é a grande expectativa da igreja. Então ele começa agora a orientar algumas atitudes da igreja para as coisas cotidianas da terra. Inclusive nós vivemos ela hoje. Por isso que ele diz, no versículo 29, isto, porém, vos digo, irmão, o que resta é que, a segunda parte, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. O que ele quer dizer isso? Os casados fossem como se não fossem. Ele está querendo dizer que, olha, não pensem que o casamento é o estado final e definitivo da vida do homem. O casamento ele está do lado de cada eternidade. O casamento é importante, sim, mas o mais importante de tudo é a salvação. É Jesus Cristo em primeiro lugar na vida do homem e da família. Até porque o casamento, seguir os parâmetros de Deus, Deus precisa ser o Senhor desse casamento. Então, o que está dizendo é que vocês sejam casados como se não fosse, é que a principal expectativa dos casados não fosse o casamento, mas a principal expectativa realmente fosse Deus, a salvação. A principal fonte de contentamento é Deus. Quando a principal fonte de contentamento é Deus nas nossas vidas, todas as outras coisas não servem. E era isso que ele estava dizendo, que a principal fonte de felicidade é Deus. Não coloque o casamento como, vou casar para ser feliz. Como a gente escuta muito por aí. Eu mesmo já escutei várias vezes. Irmão, precisa casar para ser feliz. Mas quem diz que eu não sou feliz? Mas está na Bíblia, onde? Capítulo, livro, versículo. São coisas antibíblicas que a gente escuta, que só Deus mesmo, né? Então, nós não vamos entrar nessa questão. 30. Mas também os que choram como se não chorassem. Como assim? Os que choram como se não chorassem. Todos choram. Nós choramos nessa vida, nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas tribulações, e Jesus disse que nós passaríamos por isso. Qual é o cristão que não sofre? Qual é o cristão que não chora? Qual é o cristão que não tem uma prova? Qual é o cristão que não tem um espinho na carne? No entanto, ele está dizendo, se você chora, seja como se não chora. Porque ele está dizendo, olha, quando Jesus voltar, todo esse sofrimento, toda essa angústia, ela vai passar. A nossa esperança está em Deus. Existe até o salmo que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite pode ser muito tempo, mas a nossa esperança é essa, que um dia nós nos alegraremos com Deus. Também por isso ele, no mesmo versículo 30, ele diz, e os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem. Ainda tem isso, né? Os que se alegram como não se alegrassem. O que ele está querendo dizer é que nós nos alegramos na terra. Nós não podemos nos alegrar nessa terra. Nós temos muitas alegrias também na terra. Temos muito choro, temos, mas temos muitas alegrias. Mas essas alegrias, elas são passageiras. Essas são alegrias terrenas. A nossa principal fonte de alegria é a nossa salvação, é Cristo. É saber que Deus tem algo muito maior para nós. Que já foi conquistado na cruz, a nossa salvação. Então, a nossa principal fonte de felicidade é a eternidade. E
os que compram como se nada possuíssem. Ele está dizendo, não ponham as vossas principais alegrias nas coisas que se podem comprar nessa terra. Nós podemos comprar, não está proibido comprar, mas é como se nós não comprássemos. Nós vamos colocar a nossa principal alegria, a nossa principal expectativa nos nossos bens que nós adquirimos aqui na terra. Até porque tudo isso vai passar. O próprio Jesus diz, olha, como este tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. É o que ele conclui esse pensamento, aí no versículo 31, ele diz, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Nós estamos usando esse mundo, estamos usufruindo, mas tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. A história está caminhando, a história está sendo contada. E a nossa saúde, isso aí, como ele diz aqui, está abreviado. Cada dia que passa, mais abreviado, tudo isso fica. E um dia nós seremos proprietários de outras coisas, né? Com a nova vida. Herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Sigamos. 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou pode se preocupar com as coisas do mundo, de como agradar o marido. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 30, versículo 32, está dizendo que o estado de solteiro ele tem uma vantagem em relação aos casados no que diz a dedicação às coisas do reino de Deus. É porque pode trabalhar mais, se dedicar mais ao trabalho. É o que está dizendo aí no versículo 32. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Então, é óbvio isso. Até o apóstolo Paulo, não deu passagem da Bíblia, diz que ele tinha uma família, ele dedicou a sua vida ao Evangelho, à bandeira do Evangelho, às causas do Evangelho. Então, existe uma estatística, eu li recentemente, eu fiquei até surpresa, que diz que a maior força missionária estão nas mulheres solteiras. Olha só, as mulheres que resolveram se dedicar à causa missionária, jovens, não sei se vão casar lá no campo missionário, mas resolveram fazer um seminário de missões e partiram para o campo missionário. E também muitos homens solteiros, porque é mais fácil uma vida, né, onde você não tem uma família, vai explicar daqui a pouco, né? Partir para um país onde há perseguição, onde o evangelho é mais difícil de ser pregado, né? Então é mais difícil você ir com uma família para ser perseguida num lugar seguro. Não estou falando que não vai, mas a maioria desses que estão nesses campos são feitos de missionários, mulheres e homens solteiros. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí no versículo 33, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Na verdade, quando ele diz cuida das coisas do mundo, não é das coisas mundanas, não está falando das coisas do mundo, ele está falando casamento, coisa aqui da terra, da nossa esfera terrena, é disso que ele está falando. Ele está falando das responsabilidades do estado do casamento. Trabalhar, criar os filhos, ter para a esposa, tudo isso. Bíblico também, precisa ser feito o casamento. Não está querendo dizer que não possa trabalhar no meio de Deus. Ele conclui o pensamento no início do versículo 34. Ele diz, e assim ele está dividido. Ele está dividido com as coisas do reino de Deus e com as coisas da família. Então, é preciso fazer isso. Não que seja um empecilho para fazer as coisas de Deus. Ele está falando aí, no geral, é assim.
Mas é claro que a gente sabe que existe muito desimpedidos que fazem trabalho muito menos no reino de Deus do que o casal. É uma família, um casal, um marido e mulher. Às vezes fica dando desculpa para tudo. É mais na internet do que fazer as coisas de Deus. É muito relativo isso também, né? Nossa realidade. E 34, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e como agradar o marido. Na verdade, ele está invertendo aqui, agora ele está falando da mulher solteira e da mulher casada. Ele falou antes do homem. E quando ele fala a palavra santa aqui, não é santa, é no sentido que a gente imagina. Ele está falando santa separada para Deus, para a obra de Deus. Não é no sentido de que a mulher solteira ela é mais espiritual do que a casada. Não é sobre isso que ele está falando, né? Mas dessa separação aí para fazer as coisas de Deus. No 35, digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Na verdade, a minha Bíblia tem essa palavra enredar-vos, algumas dizem enlaçar, mas o apóstolo significa limitar, prender. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não quero prender vocês com esses conselhos, nem os casados, nem os solteiros, mas eu quero tão somente falar do que é decoroso, do que é decente, do que é correto, do que é aceito, para que vocês vivam uma vida desimpedida de consagração ao Senhor. Tanto casado, entendendo que Deus em primeiro lugar, como solteiro também. É disso que ele está falando, ele está dando os conselhos dele. E estamos encaminhando já para a penúltima parte, capítulo versículo 36 ao 38. Talvez essa seja a parte mais difícil desse capítulo, porque algumas versões falam de sua virgem e outras falam de sua filha, como a minha fala. Então, existem duas linhas de entendimento sobre essa passagem. Alguns entendem que é o pai em relação à filha, e outros entendem, quando a versão diz noivo, que sejam os noivos, o noivo em relação à noiva. Mas a maioria entende que é em relação ao pai e à filha. Vamos ler. Entretanto, versículo 36, se alguém julga e trata sem decoro a sua filha, estando já passada e a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. A gente vai falar como se fosse a questão do pai com a filha. Até porque naquela época a cultura era dos casamentos arranjados e é hoje ainda, né? A maioria dos países árabes, muçulmanos, as meninas elas são dadas em casamento ainda crianças, são negociados ali os dotes e tão logo aquelas meninas atinjam o seu primeiro ciclo menstrual, que por isso ele está dizendo aqui a flor da idade, elas são feitas, todo o ritual para a entrega daquela menina ao seu marido, que muitas vezes esse marido tem 10 vezes a idade dela, porque em algumas culturas é permitido o homem ter várias mulheres. Então naquela época é por isso que Paulo está falando isso, a cultura era essa. Então, e ele diz aqui, se a sua filha, estando a passar e a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, no versículo 36, faça o que quiser, não pega, que se casa. Então, dependendo se ela estiver passando da flor da idade, se estiver gerando um constrangimento, porque muitas moças, como é a cultura, elas
via que as suas amigas estavam celebradas em casamento, casando, e acabavam ficando constrangidas, chegando a hora e aí não se casavam, e mesmo sendo muito novas, mas era a cultura, né? Por exemplo, Sara hoje, com 20 anos, já estaria fora da validade, se não fosse, né, se não tivesse casado. Então era isso o entendimento. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, depois de gerar isso, constrangimento, se as circunstâncias assim exigirem, então casa sua filha, para não pecar. Porque não pode ficar solteira, numa vida desregrada, segundo a realidade lá de Corinto. Segundo também a realidade que a Bíblia prega sobre o casamento, sobre o sexo fora do casamento. Por isso que ele vai dizer no 37, todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Então, ele vai dizer, se esse está bem firme, essa jovem consegue controlar os seus impulsos, se há firmeza no coração, ela não se sente obrigada, nem o pai também se sente obrigado, tem domínio, então pode adiar o casamento, mas tem que se manter puro. Não basta só adiar o casamento, é preciso ter uma vida pura de separação. Né? É sobre isso que ele está falando. Então, quando a gente olha para o apóstolo Paulo falando isso, a gente entende que existia sim a possibilidade de uma jovem querer permanecer solteira sem casar. Não era uma obrigatoriedade. Até porque a gente entende, trazendo para a nossa realidade hoje, que a precipitação para o casamento, ela traz grandes riscos. Muitas vezes o casamento, o jovem passa pelo estudo do casamento, o casal passa, e a gente sabe que não é uma caminhada fácil. Imagine os precipitados. Mas nós estamos numa realidade hoje em que o casamento se tornou uma coisa banal. As pessoas já casam com aquele pensamento, vou casar, se não der certo, para isso que existe o divórcio. Mas para a igreja do Senhor não é assim. Não é assim. Então, já estamos em cima da hora, e aí ele diz, e assim quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Talvez ele estivesse falando exatamente dessa questão aí das agonias para casar. Não casa de qualquer jeito, não. Agora cristão, pé no chão, palavra de Deus, olhando para o autor e consumador da fé. Vamos casar segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, com alguém que seja cristão, com alguém que seja discípulo de Cristo. É sobre isso. E aí ele vai dizer no 38, do 39 ao 40, para encerrar, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Muitos usam essa primeira parte do versículo 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido, para defender que a única coisa que termina o casamento é a morte. Ele não pode dar sangue à canela no casamento, pode dar as piores atrocidades, mas só a morte separa. Isso é um entendimento errado. Se o casamento, tudo bem, seguir os padrões de Cristo, desde o início, conforme Deus quer, é para ser a morte mesmo, a separação. Não é mesmo, amigo? É para ser a morte. Deus, o Senhor do casamento. Seguindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, marido amando as mulheres, conforme ele vai dizer lá em Efésios, ele não vai falar aqui em Coríntios sobre isso. A gente vê lá em Efésios, acho que é Efésios
lá pelo capítulo 5, 20, ele vai dizer que o marido é o cabeça da família, da mulher. A mulher deve submeter ao marido. Mas ele vai dizer, marido, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. É assim que deve ser. Então, nesse casamento aí, é até a morte. Ele vai dar certo, né? Ele está seguindo os padrões de Deus, ele está seguindo a palavra de Deus, ele está frutificando, ele está sendo um casamento para a glória de Deus, uma família para a glória de Deus. Então, só a morte vai realmente separar essa família, esse casal. Aí Jesus vai falar, não vou entrar aqui nisso, mas Jesus vai falar lá na questão do adultério também, que está liberada a mulher. Ele já falou, inclusive aqui no capítulo 7, foi motivo de pregação na terça-feira passada. Casal, era a pergunta dos Coríntios, casal, um se converteu, deve se separar? O apóstolo Paulo não, fica no seu lugar, porque você está santificando o seu marido através da sua vida, ou vice-versa, fica no seu lugar. Então, é isso. E aí ele diz que essa viúva, uma vez que o marido morre, ela está livre para casar novamente, mas ele faz uma condição aqui, qual é? Mas somente no Senhor. Mas somente segundo os padrões de Deus, mas somente alguém que seja digno desse casamento com essa viúva convertida, com essa viúva discípula de Cristo. Esse marido, ele precisa ser discípulo de Cristo. Ele precisa ser um homem de Deus também, para que eles se juntem, formem um casal com essa viúva. Todavia, o apóstolo Paulo diz, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. É a opinião de Paulo. Eu penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, Paulo tinha o Espírito de Deus. Ele diz, olha, tem para mim essa viúva ela vai ser mais feliz se ela seguir a vida dela sozinha. Sozinha assim, sem o marido. Mas eu entendo que ele estava falando no contexto de Corinto, considerando a situação daquela cidade. Mas se nós formos trazer para nós hoje, a viúva realmente ela tem que pensar 2 vezes antes, tem que ser realmente alguém segundo os padrões de Deus, considerando a situação que a nossa sociedade está, segundo a banalização que está em torno da família, em torno do casamento. Então, vamos pensar 2 vezes, não é mesmo? Amém. Então a gente encerra por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir o entendimento, deu para entender, porque realmente é algo, assunto bem difícil. Né? Eu vou orar agora. Irmãos, e nós temos aprendido muito nas terças-feiras, o quanto essas cartas do apóstolo Paulo têm nos ensinado. Começando por mim. Muitas coisas eu não sabia, por exemplo, eu fui estudar para entender. Hoje a gente lê no primeiro momento, meu Deus, o que é isso? E aí, quando a gente entende, compreende a luz do Espírito Santo de Deus, meu Deus, como a gente entende o quanto a palavra de Deus é benéfica para as nossas vidas. Quanto a palavra de Deus é benéfica para a família, é benéfica para os casais, é benéfica para aqueles que pretendem formar uma família. Eu fico pensando o que seria de nós se não fosse a palavra de Deus. Quando a gente olha a situação do mundo, o quanto o pensamento, os valores da família está destroçado. Quando a gente faz um comparativo à luz da palavra de Deus, a gente fica pensando, meu Deus, onde nós vamos chegar? Então, vai sobrar famílias, porque esse dia mesmo eu estava lendo uma reportagem de um casal de famosos, 6 meses após o casamento, eles declararam a separação. Aí bota aquele discurso limpo na internet.
Continuaremos nessa caminhada linda de amor e de não sei o que, de respeito. E assim é o mesmo discurso, meu Deus, como assim, continuamos nos amando, mas de uma maneira diferente. Então, que Deus tenha misericórdia dessa humanidade. Aí é papel nosso orar por esse mundo, orar pelo nosso Brasil, orar pelas famílias do Brasil, orar pelas famílias do mundo afora, pela igreja na face da terra, que nós possamos estar realmente falando a verdade onde quer que Deus nos colocar. É diante de uma família que está se acabando, na iminência de ser destroçada, né, Lobão? A gente vai falar da palavra de Deus. E vai dizer o quanto a família é importante, o quanto a família foi uma instituição criada por Deus, o quanto Deus deve ser o Senhor das famílias. Amém? Nós vamos orar primeiro, vamos ter uma reunião, no nosso lanche ali, amém? Oremos então. Continuaremos na próxima terça, capítulo 8, aguardem sendo no próximo capítulo, amém? Senhor, nós te louvamos. Muito obrigada, meu Deus, pelo direcionamento que a tua palavra nos dá. Nós reconhecemos a tua palavra luz para as nossas vidas, luz para o nosso caminho. Nós reconhecemos a tua palavra, meu Deus, realmente o efeito que ela nos causa, a verdade que ela transmite para nós, meu Deus. Que nós continuemos olhando para essa palavra, a palavra de Deus, a palavra verdadeira. Aqui contém toda a verdade, meu Deus. E que em nenhum momento nós possamos realmente colocar a tua palavra em segundo lugar, deixar a tua palavra de lado, mas que venhamos meditar nela dia e noite, assim como foi até falado aqui domingo, quando Deus falou para Josué, medita nessa palavra dia e noite para que tu possas ser bem sucedido. E assim a tua igreja caminha, a luz da tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja realmente guardando a tua igreja de todo mal, que o nosso coração está blindado pela tua palavra. E assim nos leve em paz, vamos ali para o nosso lanche, que o Senhor esteja guardando todas as famílias da Igreja Batista Missionária, Deus, fisicamente, espiritualmente, meu Deus, tu conhece todas as coisas, meu Deus. Nos dá um restante de semana de paz, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém.